Salve, eu sou o Clayson. O Twitter baniu definitivamente quer dizer para sempre, o Trump, o perfil do Trump. E se você não tem ideia da gravidade disso, veja bem, o Trump, ele tem 80 milhões de seguidores no Twitter. Fala-se que as postagens do Trump, elas têm um alcance de 100 milhões de pessoas. E nos Estados Unidos, existem 67 milhões de usuários do Twitter. Então, assim, o Trump, ele tem mais seguidores do que o número de usuários do Twitter dos Estados Unidos. O que significa que o mundo inteiro tem os seus olhos voltados para o Trump e ele se comunica com a população, ele se comunica com seus eleitores, com o próprio Estados Unidos por intermédio do Twitter. O Twitter era a ferramenta principal de comunicação do Trump. E isso é assustador. Paralelo a isso, cerca de 90 pessoas que estavam nessa invasão ao Capitólio foram presas. Muitas delas estão sendo procuradas pelo FBI. Tem prêmios aí para quem revelar, que chegam a $50 mil, para quem eles estão divulgando fotos das pessoas que estavam lá para prender essas pessoas. Muitas delas já estão na cadeia, né? Até o chamado Jake Angeli, que é o chamado xamã do QAnon. Esse cara foi preso já, né? Ele tentou inclusive fazer um financiamento para a viagem dele até Washington. Ele tentou fazer uma vaquinha, mas teve uma doação de apenas $10. E aí o site GoFundMe cancelou a campanha dele de financiamento até Washington. Mas tá preso já, né? Não vai precisar de vaquinha para ir para a cadeia. E a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo nesse vídeo de hoje. Só que antes eu preciso que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu sempre tenho que pedir aqui para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho. Isso é muito importante porque nós estamos com uma meta aqui em 2021 de chegar aos 200 mil inscritos no canal e com a sua força nós vamos chegar. A gente está trabalhando todos os dias aqui com vídeos aqui para você. Estamos fazendo a nossa parte. Então faça a sua também. Cerca de 35% das pessoas que acompanham os vídeos do canal não são inscritos. Então seja inscrito, ative o sininho para você receber as informações e seja membro do canal. Nós vamos fazer o lançamento do nosso Apoia-se, onde nós vamos fazer inclusive sorteio de livros. A gente que tem aqui os livros como uma forma de comunicar com você, então também aguarde esse lançamento. Por enquanto você pode ser membro do canal com apenas R$ 2,99, você já pode ajudar o canal, já pode ajudar o nosso trabalho aqui, tá bom? Olha, uma coisa importante, essa semana que vai entrar agora, logo na segunda-feira, nós já teremos uma resposta muito objetiva sobre esse impedimento do Trump. Para que fosse usada a 25ª emenda, teria que ser acionada por metade do gabinete do Trump e pelo vice-presidente, o Pence, e pelo que parece, essa retirada do Trump não vai acontecer porque isso inclui uma série de outras questões. Mas a Nancy Pelosi, ela já adiantou que pode entrar com esse processo de impeachment. A gente sabe que tem todo um procedimento, pode ser que não dê tempo, apesar de ser uma forma humilhante do Trump sair do governo dessa forma tão absurda, né? E ele está realmente muito acuado. Assim que o perfil dele foi de alguma forma expulso, né, do Twitter, ele fez um vídeo que é assim, cara, absurdo. Pela primeira vez em tudo que ele tem falado nesses últimos meses aí, né, ou mais especificamente nesses últimos dias, depois especificamente dele perder a campanha, né, dele perder aí a sua reeleição, é a primeira vez que ele não fala sobre fraude, que ele não fala sobre os problemas que ele estava tendo, né, com relação às eleições. Ele fala em reconciliação, que é a primeira vez que ele utiliza esse termo, muito assustadoramente acuado para os padrões do Trump. Realmente não tem como. Aí realmente muitas pessoas acharam muito estranho. E a grande verdade é que nós estamos vendo pessoas que estão sendo envolvidas nesse processo todo sendo punidas, e Trump vai ser um sujeito que vai ser mais cedo ou mais tarde punido, porque o que ocorre na verdade é que, pelo menos
depois dele ter perdido as eleições, muitas falas foram falas criminosas. O que aconteceu lá no Capitólio foi uma situação terrível. Inclusive, aquela mulher que morreu no Capitólio, eles fizeram um levantamento sobre a vida dela. Assim como eu disse para você, o Jake Angeli, estavam envolvidas com o tal QAnon, que é uma rede que fala só sobre notícias falsas, teorias de conspiração. Ali tem tudo, né? Desde falar sobre reptilianos e terra plana, até essa defesa que não tem como, é uma defesa, sabe, que parece que eles estão fixos nisso, de que o Trump foi roubado, de que as eleições foram fraudadas, quando não foram. Existem todas as evidências apontadas, provas concretas de que não foi. Então não tem como dizer que foi fraudado se todas as autoridades, se inclusive autoridades ligadas ao Partido Republicano, que é o partido do Trump, afirmam que não teve fraude. E muito pelo contrário, quando houve a recontagem de votos, no caso, por exemplo, da Geórgia 3 vezes, teve mais voto para o Biden do que tinha na primeira. Então, quer dizer, não tem como mudar uma realidade, essa é a realidade que eles não aceitam. E essa moça que morreu, né, ela era uma membro do QAnon e ela também inflava as redes de teorias de conspiração por intermédio do Twitter, por intermédio desses sites que a gente vê nos chans, que a gente vê as páginas no Facebook. E são pessoas que você percebe que estão não só radicalizadas, mas estão tomadas mesmo por uma ideia fixa que muitas vezes é uma enorme ilusão que eles criam na cabeça e que, inclusive, a gente tem, eu acredito que há pouco tempo a gente vai ter estudos, e já tem estudos apontando, e a gente vai ter mais estudos apontando o que leva as pessoas a defender esse tipo de coisa. Tem um estudo que eu considero muito importante, que foi feito por uma linguista francesa, o nome dela é Bérengère Vianot. Ela fala sobre as falas do Trump. Esse é um livro que ainda não foi lançado aqui no Brasil, creio que não foi lançado talvez nem nos Estados Unidos, é um livro recente. E esse livro, ela faz um levantamento, um estudo sobre pelo menos 700 tweets do Trump e as falas do Trump. E ela aponta questões ali que inclusive levam a gente, né, a fazer uma reflexão, e eu peço para você fazer essa reflexão junto comigo, em relação ao nosso presidente aqui no Brasil, que ele tem o Trump como um herói e acaba copiando o Trump, as mesmas falas do Trump. Quando o Trump falou que, olha, eu acho que a pandemia está acabando, o Bolsonaro também falou a mesma coisa. Eu acho que a pandemia está acabando. A Vianot, no seu estudo, ela indica uma brutalidade tremenda nas falas, no comportamento, na comunicação do Trump. Além realmente do uso muito raso de vocabulário, ela consegue identificar falas que são claramente misóginas, sexistas. E se a gente tem que pensar um pouco sobre o que acontece aqui no país, né, com o Bolsonaro, que tem o Trump como herói, a gente percebe que o Bolsonaro se assemelha também muito. O Trump falou sobre a aparência, por exemplo, de uma deputada, né, de uma pessoa que estava competindo com ele, ainda quando ele estava se competindo a ser candidato pelo Partido Republicano, e ele fala, puxa, olha essa mulher é muito feia, imagina você ser representado por uma mulher com essa aparência, né, falando da aparência da mulher. E o Bolsonaro, até bem antes do Trump, né, ele já falava isso, né, ele falou para uma deputada aqui no Brasil que ele não estupraria, né, o caso Maria do Rosário, como você bem sabe, né, ele não estupraria ela porque ela é feia, né, não te estupro porque você é feia, falando da aparência dela. Bolsonaro também falou da aparência da esposa do presidente da França, reafirmando o discurso do próprio Trump. Então a gente percebe uma semelhança entre os discursos, e o Trump, ele também, de alguma forma, ele se coloca como uma pessoa que ele é o herói de si mesmo. O ensaísta Roland Barthes, um ensaio muito famoso que ele fez em 1968, ele fala sobre quando se elimina o referente no discurso, você tem um discurso que pode ser considerado um discurso esquizofrênico. E esse é o discurso do Trump. Ele é esquizofrênico e a referência é ele mesmo. É um sujeito extremamente egoísta, fala apenas sobre si, se enaltece. Ele só fala, né? O Trump fala
apenas a si próprio. E as referências negativas, no caso, por exemplo, as críticas feitas pela mídia, para ele é tudo mentira e tem que ser combatido. No caso do Trump, ele quer combater o New York Times, o Washington Post, a CNN, mas aqui no Brasil a gente vê claramente, diariamente quase, o Bolsonaro falando a respeito das mídias no Brasil. A gente sempre coloca vídeos aqui falando a respeito disso. No caso do Bolsonaro, são as emissoras de televisão, mais especificamente a Rede Globo, a Folha de São Paulo. Então o comportamento é muito semelhante, para não dizer que é idêntico. E essa referência a gente precisa ter também, porque nós estamos passando por uma situação em que nós temos aí pelo menos mais 2 anos de governo Bolsonaro, e a gente viu esse final trágico, humilhante, um final terrível do Trump nos Estados Unidos. A Vianot, no seu estudo, ela fala inclusive sobre esse humor do Trump, que ele só se coloca engraçado quando ele tem que magoar outras pessoas, quando ele tem que atacar outras pessoas, que é algo que a gente vê também muito aqui no Brasil em relação a seguidores do Bolsonaro, ao próprio Bolsonaro. Tem que se referir às pessoas de uma maneira a humilhar essas pessoas. A gente também percebe, e ela faz um breve levantamento, aí já não é tão profundo, mas é importante também a gente entender, e esse é um outro ponto de reflexão que eu coloco aqui para você, sobre o que leva as pessoas a ter esse comportamento, o que levam esses extremistas a terem um comportamento de ódio, de raiva, e muitos deles têm também uma questão que ela aponta como uma deficiência do ponto de vista afetivo. Então é aquela carência afetiva, e ela acaba entendendo que essas pessoas, por terem a aprovação desse grupo, por ter uma certa popularidade, por ganhar essa popularidade, likes, compartilhamentos e as pessoas concordando, elas têm um conforto afetivo em função disso. São pessoas com o chamado recalque, carência afetiva, além de muito ressentimento, muita inveja. Então, essas reflexões são importantes para a gente entender o ponto em que as coisas estão nos Estados Unidos. A gente está entrando numa semana aí que vai ser ainda muito decisiva para o Trump lá nos Estados Unidos. Talvez a gente volte a falar sobre isso aqui no canal, mas sempre trazendo um parâmetro sobre a nossa realidade, sobre o que acontece aqui no Brasil e sobre o que acontece com os extremistas brasileiros. Eu fiz uma live ontem que eu acho bem interessante você acompanhar. É uma live que fala exatamente sobre esses extremistas brasileiros, né? A extrema-direita brasileira, os bolsonaristas mais fanáticos, colocando eles no seu lugar. Eles são minoria. Muitas vezes eles se escondem nesses 57 milhões de votos como se eles fossem representantes de uma parcela absurda da população, 1/4 da população, mas não são. E a gente tem que deixar isso bem claro aqui. Boa parte da população, muitas vezes o seu pai, a sua mãe, seu avô, aquele que vota no Bolsonaro, ele não chega ao extremo desses malucos, desses aloprados que entram no mar com o celular na mão para filmar o Bolsonaro, que ficam fazendo discursos de ódio pela internet, que ficam humilhando, magoando as pessoas somente para se sentirem superiores, ou que tem essa carência afetiva gigantesca. A gente tem que colocar esses extremistas no seu lugar. No caso dos Estados Unidos, eles estão indo para a cadeia. São 90 presos. Aqui a gente tem 1, 2 que foram presos e que mesmo assim ainda é muito pouco na frente daquilo que eles provocam, na frente dos problemas que eles causam para a sociedade. Nós precisamos começar a pensar mais sério. Trump foi expulso da grande maioria das redes sociais. Primeiro foi no Facebook, no Instagram, agora no Twitter e várias outras redes. Ele está fora da maioria das redes sociais. E nós precisamos pensar nisso aqui no Brasil. Nós não podemos fazer com que essas pessoas tomem conta das redes sociais para vender uma ideia falsa de que o brasileiro pensa como uma pessoa completamente ressentida, uma pessoa com ódio, uma pessoa que olha o outro com preconceito, preconceito social, preconceito racial. A gente tem que acabar com isso. E isso tem que ser morto no ninho. Como não pôde ser
feito isso, porque isso começou há 5, 6 anos atrás, pelo menos agora, na base do desespero, a gente precisa arrumar a situação, porque a situação no Brasil, ela não está nada diferente do que acontece nos Estados Unidos. E você, o que você pensa a respeito disso? Coloca aqui o seu comentário, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo. Se você não puder compartilhar, o legal seria que você compartilhasse nas suas redes os vídeos aqui do canal. Se você não pode compartilhar, você já pode nos ajudar. Cara, é só você apertar aí o inscrito. Pô, é de graça, não custa nada. Seja inscrito aqui do canal, ative o sininho e você pode ser membro do nosso canal com apenas R$ 2,99. Estou abrindo para todos, agora no começo, para participarem do nosso grupo lá no WhatsApp, vai conversar com a gente, sugerir pautas e ter uma conversa agradável sempre aqui, conhecer outras pessoas. E em breve, o lançamento do nosso Apoia-se com sorteio de livros aqui no canal. Aguarde, a gente se encontra numa próxima.